Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana e esse é o canal Palavra de Deus, a Melhor Semente. Eu tenho um Instagram, inclusive, com esse mesmo nome, porque quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4, Jesus falando sobre a parábola do semeador, ele vai dizer que a palavra de Deus é a melhor semente e que quando essa semente cai numa terra boa, ela vai produzir frutos 100 por um. E eu tenho esse desejo de fazer a leitura da Bíblia há muito tempo. Não tinha dado certo ainda porque o meu celular tinha pouca memória e recentemente o meu celular antigo quebrou e a minha sogra, que mora em uma outra cidade, mandou um celular para mim com memória o suficiente para que eu pudesse fazer os vídeos para o YouTube. E então eu estou muito grata a Deus. E grata principalmente porque hoje é 12 de abril de 2020, hoje é Páscoa, domingo de Páscoa. A gente está celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, celebrando a alegria de termos Jesus Cristo como nosso Salvador, a alegria de termos tido a oportunidade de uma nova vida, porque Jesus, ele foi até aquela cruz, né? Por amor a todos nós. Deus deu o Filho dele para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, realmente eu estou muito feliz de poder fazer esse meu primeiro vídeo nesse dia que é tão especial. E, por outro lado, nós estamos vivendo o novo, uma situação que nós não tínhamos vivido ainda por conta do coronavírus. Nós estamos em isolamento social, aqueles que podem, né? E as pessoas que são os profissionais da área da saúde ou aqueles dos serviços essenciais continuam trabalhando e nós somos gratos a Deus pela vida de cada um deles. Inclusive, assim, o mundo tem se unido em oração por essas pessoas que continuam trabalhando, por essas pessoas que são linha de frente, pelos cientistas. O mundo tem orado para que esse vírus seja exterminado em nome de Jesus. Temos orado a Deus e já nós temos sido gratos a Deus porque nós cremos que muito em breve nós poderemos ir e vir, poderemos nos abraçar novamente. E esse tempo desse isolamento tem sido um tempo em que muitas pessoas têm olhado para si, eu me incluo, né, nesse rol de pessoas. E assim, nós temos refletido a respeito do que realmente é importante, do que realmente vale a pena. E temos dado valor às mínimas coisas, temos sido gratos a Deus. Nós temos orado por aqueles que estão enfermos nos hospitais ou estão enfermos mesmo dentro de casa. Temos orado por aqueles que estão nos leitos das UTIs. Temos orado por aqueles que estão passando por um luto nesse momento. E nós temos pedido a Deus fortalecimento. E a gente entende que a palavra de Deus é fortalecimento, a palavra de Deus é renovo, é refrigério, a palavra de Deus é paz, a palavra de Deus é alegria, é resposta. E a gente sabe que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E eu, em 2015, 2016 e o iniciozinho de 2017, eu passei por um processo por conta de um descolamento de retina que eu tive no olho direito. E o pós-operatório da vitrectomia, ele é bem rigoroso, você não pode assim mexer a cabeça, então eu não podia ler, não podia escrever. E era muito bom quando alguém colocava alguma coisa no YouTube para eu poder ouvir. As pessoas que cuidaram de mim, minha mãe, minha sogra Evania, minha irmã Tânia, que vieram aqui para casa para ajudar meu marido e os meus filhos, e estavam ali sempre disponíveis, né, e colocavam alguma coisa para eu ouvir, e era tão importante nesse momento. E desde então eu tenho esse desejo no meu coração de fazer a leitura da palavra, e pelo YouTube eu acredito que seja assim muito bom,
porque tem uma playlist, então você coloca o livro lá na sequência certinha e a pessoa ela vai clicando ali, né, de acordo com a sequência, e facilita muito essa leitura, visualização, enfim. E o meu desejo é que a palavra de Deus ela alcance, né, essa boa terra. A gente nunca sabe, né, quantas pessoas vão ser alcançadas, talvez uma pessoa, talvez 10, talvez 100, a gente não sabe quantas pessoas serão alcançadas, mas nós temos uma alegria no nosso coração de saber que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela vai fazer diferença sempre na vida daquele que estiver disposto a ouvi-la. E é isso que nós queremos. Queremos que a palavra de Deus alcance principalmente aqueles que estiverem nesse momento como eu estive. Talvez estejam acamados, sem poder ler, talvez pessoas que não estejam podendo ver neste momento, mas possam ouvir. Pessoas que talvez não tenham tido oportunidade de ir à escola e terão ali então a palavra, né, sendo lida. Enfim, existem várias formas, né, dessa palavra chegar às pessoas, e eu entendo que o YouTube é essa fonte. Existem inúmeras pessoas que de repente fazem a leitura da Bíblia e você pode escolher, né? Você pode se identificar com uma pessoa, você pode se identificar com uma voz, e você escolhe, porque Jesus, ele bate a porta e se alguém abre, ele entra. Então é isso, que essa palavra alcance as pessoas que estiverem nesse momento com vontade de ouvir aquilo que Deus tem para falar através da palavra. Eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada, e eu vou começar a partir do Evangelho de João. Então nós temos aqui, esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso por conta dessa primeira explicação que eu dei, mas os próximos não serão tão extensos assim. Então, o Evangelho segundo João, eu vou ler o capítulo 1, que compreende os versículos 1 ao 51. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama:
Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita,
em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê? Porque eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Graças a Deus por essa palavra. Fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura.